agora. Então, a partir deste momento, estamos gravando. Como eu dizia, sejam bem-vindos, tanto aos que nos escutam nesse momento presencialmente, quanto os que vão nos escutar depois, nos próximos dias. Essa gravação ela fica disponível dentro do YouTube. O meu nome é Roger, não tinha me apresentado ainda. Eu sou um dos instrutores desta instituição, que é a Gnosis Samael Lakshmi, que é uma instituição sem fins lucrativos, é uma escola de autoconhecimento que estuda, promove, divulga, pratica esses conhecimentos relacionados ao conhecimento de si mesmo e ao despertar da consciência. Vocês me escutam bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Alguém faz um sinal assim, o Alan, o Victor, ok? Então, legal. Já vi o Dani e o Rafa ali também, passando um friozinho básico. Beleza. Então, meus amigos, vamos começar com a apresentação dessa noite. Quero pedir que cada vez que cai a conexão, verifiquem se o microfone de vocês não ficou aberto, se continua no mudo, que cada vez que dá esse ruído, essa interferência, a gente precisa parar e pedir para as pessoas para que fechem o microfone. Então, estejam sempre pendentes disso. Ao longo da conferência, o que for surgindo, vocês podem utilizar o chat, principalmente para fazer já perguntas, e ao final do processo, quando a gente concluir a apresentação, que deve durar em torno de 50 minutos, 55 minutos, a gente vai abrir para perguntas, e então nós vamos mais 15, 20 minutos dentro disso. Ok? Então, a partir de agora, eu vou compartilhar a minha tela. Vamos ver aqui. Deixa eu só verificar como é que eu poderia deixar as telas. Eu não vou conseguir deixar as telas aparecendo, então nós vamos ter que, se surgir alguma coisa, se der um problema no áudio, alguma coisa, eu peço que alguém abra o microfone e então comunique, ok? Então vamos lá, estamos entrando no segundo tema deste mini curso de introdução ao autoconhecimento. O tema se chama As Quatro Faces da Alma. Novamente, apresentando a instituição, como eu dizia antes, é uma instituição sem fins lucrativos. O nosso objetivo com este mini curso é levar o conhecimento gnóstico até as pessoas de forma pública e totalmente gratuita. Então, nós somos uma instituição que tem a sua sede internacional fica na Grécia. Nós temos já em algumas cidades, é uma instituição gnóstica que vem, digamos, desde o princípio dos processos do gnosticismo contemporâneo. Ela tem uma sequência dentro disso, não é uma instituição formada por pessoas que estão começando agora. Porém, essa instituição, sim, é uma instituição nova, é uma instituição que começou em 2014. Então, aqui no Brasil começou em 2014. Então, nós estamos, aos pouquinhos, nos acostumando a divulgar, a expandir através desses diferentes meios de comunicação, como nós estamos fazendo hoje. Então, algumas pessoas que estão nos ouvindo hoje provavelmente estão em cidades onde não tem uma instituição, uma sede da nossa instituição, onde possam seguir acompanhando esses conhecimentos, estes cursos, e por isso a importância da gente manter esse trabalho para conseguir manter as pessoas em contato através, então, da internet. Muito bem, então nós vamos falar sobre as quatro faces da alma, mas antes a gente vai fazer uma rápida recapitulação sobre o que a gente falou no tema anterior. E quem quiser se aprofundar nisso aí, pedimos que deem uma olhadinha, depois vai ficar, a gente vai entregar um link para vocês, onde vai ficar as duas conferências, é uma playlist que está dentro do YouTube, já tem o tema anterior e vai ter esse aqui que nós estamos fazendo agora. Mas de uma maneira bem resumida, o que falávamos na quarta-feira
ou seja, 2 dias atrás, é que o autoconhecimento ele depende basicamente de construir 3 habilidades, 3 percepções de si e do mundo. Primeira percepção de que a realidade ela não está dada, ela não está pronta e nós só precisamos olhar para o que realmente está acontecendo, ou seja, a realidade ela é construída, ela coemerge junto com a experiência que estamos vivenciando, emerge um sentido, um significado e que vai, digamos, produzir um recorte, dar um viés específico dentro dessa realidade. O segundo aspecto, então, compreender que a realidade ela tem 2 aspectos, né? Um aspecto exterior e um aspecto interior, e que essencialmente a nossa capacidade de lidar com as coisas depende de conseguirmos perceber como estamos construindo esse sentido diante das experiências da vida, e então a questão de utilizar a percepção de si mesmo para se tornar cada vez mais consciente, para sair dos seus padrões automáticos de reação diante dos eventos da vida, enfim. Esses são os 3 aspectos que nós falávamos no primeiro tema. A partir de hoje, nós vamos utilizando esses mesmos conceitos para pouco a pouco irmos aprofundando dentro dessa temática, porque tudo que nós estamos falando a respeito de mundo interior, quando nós falamos, por exemplo, percepção de si mesmo, ela modela a realidade, comportamentos automáticos, eles podem ser modificados a partir do momento em que nós entendemos como estamos dando significado para aquela experiência, ou seja, a nossa emoção, ela não pode mudar. As pessoas falam em transformar a forma de pensar, transformar a forma de sentir. Nós não podemos transformar nem a forma de pensar, e nem de sentir, e nem de agir, se não transformamos antes a maneira de perceber. Ou seja, o significado atribuído, ele carrega consigo automaticamente uma emoção atribuída, uma visão de mundo e, por consequência, um comportamento. Quando modificamos, então, a maneira como percebemos, como estamos significando a experiência que estamos vivendo, nesse momento se torna possível mudar o que pensamos, o que sentimos e como agimos. E todos esses aspectos, eles estão dentro da dimensão, da esfera do que chamamos de alma, que é esse mundo interior. Tudo que toca o nosso mundo interior tem a ver diretamente com a nossa alma. Dentro do gnosticismo, para ser um pouquinho mais específico, porque eu sei que tem alguns gnósticos já antigos que estão nos ouvindo, então só para a gente contextualizar, quando nós falamos de alma, falamos de todo esse universo interior, que possui, então, uma história, possui uma experiência, e é isso que nesse momento nós estamos chamando de alma. Dentro do gnosticismo, nós entendemos que não temos propriamente uma alma, senão um embrião de alma, um embrião daquilo que, quando trabalhado, um dia pode se transformar em alma. Mas nós não vamos entrar nesse aspecto hoje, nós vamos entrar num outro aspecto da alma, que é toda riqueza de possibilidades, boas e ruins, inclusive, que existem dentro do nosso mundo interior. Tudo que está no mundo interior, hoje, para efeito deste tema, nós vamos chamar de alma, para ter uma forma de chamar, digamos assim. E colocamos aqui uma borboleta, porque ela representa, em algumas culturas, por exemplo, entre os indígenas e algumas outras culturas ao redor do mundo, ela tem uma representação da nossa alma, essa metamorfose que a lagarta faz para se transformar em borboleta. Isso diz muito sobre a forma como nós vivenciamos o mundo e de que maneira que o mundo nos transforma e de que maneira que, ao nos transformar, nós transformamos o mundo de volta. Então, como o título já diz, né, nós vamos tratar didaticamente de falar que a alma ela possui 4 faces. Se fôssemos falar de outra maneira, não, quantas faces realmente possui a alma? Infinitas faces. Mas nós criamos 4 categorias que nós vamos falar nessa noite, com o termo de 4 faces da alma. Okay? Então, na verdade, são 4 categorias, que elas estão 2 relacionadas a um aspecto do nosso mundo interior
e as outras duas a outros dois aspectos. Nós vamos entender um pouquinho depois. Então, num primeiro aspecto, ou numa primeira face da nossa alma, a nossa alma tem, de certa forma, a ver com tudo aquilo que acreditamos que somos. E eu já vou explicar isso na sequência. Então, não se preocupe em tentar entender muito nesse momento. Estamos apenas apresentando uma visão geral. Uma outra face da alma, ela tem a ver com tudo aquilo que não sabemos que somos. Que não sabemos e que muitas vezes não acreditamos ou que não aceitamos que somos, ou seja, todo um aspecto oculto relacionado à nossa alma. Então, esses dois aspectos, eles se contrapõem, eles são o exato oposto um do outro, e nós já vamos entender por quê. Um aspecto que é o que acreditamos que somos e um outro aspecto que não sabemos que somos. Um terceiro aspecto da alma está relacionado a tudo aquilo que limita a nossa capacidade de expressão da própria alma, tudo que limita a potência da alma, a potência de ser que cada um de nós carrega. E por último, vamos falar como um aspecto da alma daquele nosso chamado interior, aquilo que nos chama a ser o que verdadeiramente somos. Então essas são as 4 faces que nós vamos falar hoje. Vamos passar para a primeira, então, para entender do que estamos falando. Quando falamos em o que acreditamos que somos, vou pedir que alguém verifique quem está com o microfone aberto. Obrigado. Quando nós falamos nesse primeiro aspecto, o que acreditamos que somos? Ao que estamos nos referindo? A essa noção que cada um de nós carrega sobre quem nós somos, como nós definimos a nós mesmos, o que nós utilizamos na nossa vida para explicar quem somos. Frequentemente as pessoas, quando participam de algum processo em grupo, ou às vezes até um treinamento, um curso, e as pessoas que estão ali conduzindo o processo nos pedem para que nos apresentemos, ou seja, diga quem você é. O que nós costumamos dizer? Baseado em que nós definimos quem somos nós? O que nós utilizamos para descrever a nós mesmos? Bom, essencialmente, nós costumamos descrever a nós mesmos a partir de uma dessas coisas que nós vamos colocar aqui. A primeira delas tem a ver com a nossa posição no mundo, ou seja, dizemos quem somos a partir do que nós fazemos no mundo. Então, uma pessoa que é professor vai dizer, bom, quem eu sou? Eu sou um professor que faço isso, aquilo, fiz a minha graduação em tal área, fiz a minha pós-graduação assim, assim, assado. Ou seja, isso não está dizendo quem a pessoa é, isso está dizendo o que ela faz. E é bastante comum essa dificuldade de separar aquilo que somos daquilo que fazemos. Porque, veja, a grande maioria das pessoas nem se perguntou sobre quem ela realmente é. Vou começar a brigar, vou tomar o computador. Jocélia, você está com o microfone aberto. Então, a partir disso, a partir do momento em que a pessoa nem se perguntou sobre quem ela realmente é, e a gente vai oferecer uma perspectiva disso aqui na sequência, fica muito difícil a pessoa dizer quem ela é, porque ela nem pensou sobre isso. Então, nós temos, no lugar do ser, quando não conhecemos aquilo que somos, é muito mais fácil descrever o que nós parecemos, ou seja, a posição, o que fazemos, tudo que está no nosso entorno. Então, muitas pessoas vão confundir aquilo que são com a sua posição. E é muito fácil, principalmente quando essa posição ela confere à pessoa uma certa notoriedade, um status social, um privilégio. Por exemplo, como será que um juiz vê a si mesmo? Como será que, por exemplo, uma autoridade, um embaixador ou sei lá, um político, um presidente da república, como que essas pessoas percebem a si mesmas? É bem provável que, em primeiro lugar, a primeira percepção que elas têm sobre si mesmas esteja relacionado à sua posição no mundo. Um segundo aspecto, deixa eu colocar aqui, pronto. Só um minutinho, gente, só um minutinho.
Ok, voltando aqui. O segundo aspecto, as pessoas costumam descrever a si mesmas a partir da sua história, de onde elas vieram. Quem é você? A pessoa diz, eu sou gaúcho, nasci em tal lugar, ou sou de tal nacionalidade, pertenço a tal cultura, a tal, enfim, a tal etnia, etc. Ou a pessoa vai descrever aspectos mais pontuais da sua experiência, não tão coletivos como esses que eu estava dizendo. A pessoa pode, inclusive, descrever a partir da sua família. Eu sou da família dos Moreiros, dos... Clairton, você está com o microfone aberto, por favor, verifique isso. Enfim, aspectos relacionados à história, à nossa própria história. Às vezes a pessoa ela vai descrever a si mesma a partir de algo que ela viveu, uma experiência específica que ela viveu. Principalmente se essa experiência for bastante intensa, como, por exemplo, a pessoa dizer, eu sou fulano de tal, eu já viajei para tal país, ou minha vida mudou drasticamente quando eu tive um acidente que assim, assim, assim. Ou seja, a pessoa precisa utilizar elementos da sua historicidade para tentar descrever quem ela é, quando ela não conhece quem ela é. E muitas vezes esses elementos estão vinculados à cultura, ou seja, aquilo que nós acreditamos ou pertencemos, como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é bastante comum as pessoas utilizarem a questão do time de futebol. Então, o Rio Grande do Sul ele se divide basicamente entre colorados e gremistas. E isso é determinante para muitas pessoas, isso é fundamental. Outras coisas, por exemplo, culturas nas quais a pessoa está inserida. Vamos supor, dentro da universidade é bastante notório como as pessoas se agrupam a partir de certas tribos. Por exemplo, as pessoas da área de humanas. Clairton, você está com o microfone aberto. Pessoas da área de humanas têm uma forma de pensar e muitas vezes uma forma de se vestir e às vezes até um vocabulário específico, diferente das pessoas da área de exatas, diferente das pessoas da área das áreas médicas. E por aí vai. Por exemplo, as pessoas que gostam de música sertaneja têm hábitos, têm aspectos da sua cultura que são comuns a todos que gostam daquele estilo de música, a mesma coisa, as pessoas que gostam de heavy metal, e disso em frente, né? Porque a gente vai muitas vezes utilizar a nossa cultura para explicar aquilo que somos, inclusive para nós mesmos, até por uma necessidade de pertencermos a algo, de nos identificarmos com alguma coisa, de entender o mundo a partir de um aspecto, de um prisma da realidade que aquela cultura oferece. Toda cultura ela possui uma lógica interna. Ela nos apresenta um modo de entender e de explicar as coisas. Então, muitas vezes nós vamos vincular a explicação do que somos a isso. E outras vezes, já voltando um pouco mais para dentro, a pessoa ela foca em explicar a si mesma a partir dos seus padrões de resposta, ou do seu temperamento, enfim. Onde ela vai dizer, eu sou fulano de tal, eu sou uma pessoa bem tranquila, eu sou uma pessoa pacata, ou eu sou pavio curto, eu sou uma pessoa que me irrito muito fácil, que perco o controle. Principalmente esse tipo de explicação, ele vai aparecer quando a pessoa esteja precisando explicar isso a partir de um contexto relacionado a esse mundo interior, ou seja, a pessoa diante de um psicólogo, por exemplo, diante de um trabalho de uma terapia de grupo, existe bastante tendência da pessoa utilizar essa forma de explicar a si mesma. Mas, de uma maneira, digamos, indo um pouquinho mais profundo nisso, nós poderíamos pensar que forças que nos influenciaram a ser como nós somos e não de outra maneira. Ou seja, todos esses aspectos que nós estávamos vendo aqui, a posição no mundo, a nossa história, a nossa cultura, o nosso temperamento, todos eles foram trazidos para nós por diversos elementos. Que elementos são? Muitas vezes a expectativa dos nossos familiares, que nos diz, às vezes, muitas vezes, a pessoa nasce e ela já ganha um kit completo de culturas, onde a família já diz qual é o time que ela vai
torcer, qual é a universidade, inclusive, quando ela crescer, que ela vai estudar, qual vai ser a profissão dela, o que ela deve acreditar, o que ela deve fazer, qual a posição e a postura que ela vai adotar diante das circunstâncias da vida. E boa parte disso tem a ver com expectativas que os nossos familiares nos colocam. Muitas vezes as tribos culturais em que fomos inseridos, como estávamos falando antes, vão nos dar isso para além dos nossos familiares. Ou seja, à medida que a pessoa vai crescendo, ela vai elegendo algumas culturas para chamar de suas. Ou seja, essas culturas elas vão ser bastante determinantes para explicar a si mesma. Às vezes, essa simples necessidade de pertencer e ser aceito no mundo que a gente estava falando e que vai ser a força que verdadeiramente vai influenciar como somos. E muitas vezes vamos ter como principal elemento influenciador do que conhecemos de nós mesmos os nossos medos, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas angústias, mas aspectos de medo, sonho, desejo, angústia que nos ensinaram a ter. Coisas que nos disseram que se não fizermos desse jeito, nunca vamos conseguir. Que o correto mesmo é querer isso e não aquilo. E, enfim, uma série de coisas que chega um momento da nossa vida, acaba se tornando bastante difícil de encontrar o que de fato nós somos e não o que nos foi dito para ser. Então, tudo isso são aspectos que nós acreditamos de nós mesmos, porque tudo isso veio de fora. Até aqui está muito complicado, está muito complexo. Eu vou parar um pouquinho o compartilhamento para ver o rosto de vocês e saber o que vocês estão achando do que a gente está falando. Esse é o primeiro aspecto da primeira face da alma. Não, desculpa. Essa é a primeira face da alma. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa em cima disso que a gente está conversando? Eu aproveito para tomar um golezinho. Tá tudo tranquilo? Podemos continuar? Sim? Beleza. Então, vejam que a maior parte das coisas que nós sabemos de nós mesmos estão naquele campo ali. Ou são coisas que nós atrelamos a nós pela força da cultura, do que estudamos, do que conhecemos, do que vivenciamos. Ou seja, o que sobra além daqueles 4 aspectos que nós falávamos? Essa é a grande pergunta. O que sobra? Se nós estamos falando que nós não somos tudo aquilo que estávamos falando. Nós estamos falando que aquilo são aspectos que nós utilizamos para referenciar o que nós somos, mas que na verdade nós não somos. Ou seja, são aspectos que vieram de fora. E a gente já vai explicar um pouquinho essa dinâmica. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Tem alguém com o microfone aberto? É a Jocely. Aqui aparece o nome da pessoa que está falando junto, então por isso que eu sei os nomes. Viu? Olha, tá aparecendo lá que nós estamos falando aqui. Deixa eu sair. Jocely, a gente está ouvindo você. Ok, acho que agora deu certo aí. Bom, segundo aspecto, então, o que não sabemos que somos. Por que o que não sabemos que somos? Como assim? Existem aspectos internos que, por uma questão de seleção do que nos foi trazido, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Imaginem que tudo isso que nós trouxemos aqui, que acreditamos que somos, nos foi imputado, nos foi colocado por meio de todos esses elementos. Por consequência, quando se elege algo que se é, automaticamente se enfraquece algo que também somos, mas que está na via contrária daquilo ali. Então, ao definir quando a sociedade, quando os nossos pais e depois a sociedade, e principalmente as diferentes culturas em que entramos em contato, elas vão nos dando uma perspectiva da realidade para chamarmos de nossa, a partir desse momento,
nós passamos a extinguir uma série de comportamentos, uma série de visões de mundo que potencialmente são nossas, ou seja, nós temos uma predisposição àquilo, mas de alguma maneira aquilo não se atualiza dentro de nós, então aquilo acaba ficando encoberto e abafado. E é nesse sentido, então, que nós vamos falar agora, ou seja, tudo aquilo que nós não sabemos que somos, porque simplesmente são coisas que na maior parte do tempo em nossas vidas não chega a se expressar, mas existe lá dentro. E a gente vai aprender a reconhecer essas coisas, como estão lá dentro e como a gente consegue enxergar elas. Então, basicamente, nesse segundo aspecto da alma, existem dois pontos cegos, dois tipos de pontos cegos. O primeiro é aquilo que, trazendo da psicologia analítica de Jung, nós vamos chamar de sombra, que seria um aspecto oculto que carregamos, resultante de tudo que, de alguma maneira, em nossa vida, nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos absorver, aprender a lidar, e então, inconscientemente, nós acabamos tomando por escolha esconder aquilo de nós mesmos e do mundo. Existem muitos aspectos dentro de nós que trabalham, digamos, num background. Eles trabalham dentro de uma função tão inconsciente, tão profunda, que a gente nem se dá conta que aquilo está operando. E a gente poderia dizer assim, então, mas se aquilo está lá dentro, lá fundo, escondido, o que importa? Porque se isso não vai vir à tona, é que não é bem assim. Na verdade, isso vem à tona. E só que ao entrar em contato com o mundo, esses aspectos que nós carregamos dentro de nós e pela maneira como nós reprimimos essas coisas que consideramos inadequadas, incorretas, feias, vergonhosas, esses aspectos eles vão construir uma visão de mundo, eles vão influenciar nossa visão de mundo, eles vão determinar comportamentos, os nossos comportamentos mais irracionais, mais incoerentes em relação às coisas que nós acreditamos sobre o mundo e sobre nós mesmos, todos eles têm uma origem oculta em uma sombra, em um aspecto, como chamamos dentro da gnose, em um aspecto da nossa lua oculta, da nossa lua psicológica oculta. E esses elementos, essas sombras, geralmente a gente consegue perceber de uma maneira um pouco mais evidente através de um fenômeno que se chama projeção. Geralmente as nossas sombras, elas não vão encontrar espaço na nossa forma de pensar conscientemente, na nossa forma de sentir, nas explicações que nós damos sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então, não encontrando esse espaço, mas sentindo uma necessidade, porque toda sombra, ela revela um aspecto da nossa alma que é potente. É um aspecto nosso que, digamos assim, está em estado bruto, que precisa ser compreendido, integrado, digamos, polido dentro de nós, a partir da remoção de algumas distorções de realidade, mas aquilo é potente dentro de nós. Então, no momento em que nós simplesmente reprimimos aspectos da nossa natureza, isso passa a se projetar nas outras pessoas. É a maneira que o nosso subconsciente ele encontra de permitir que essas coisas se manifestem sem causar um colapso dentro da nossa psique. Porque já que para nós é absolutamente feio, vergonhoso, nefasto, amaldiçoado, então de alguma maneira a gente vai enxergar isso nos outros. E é bastante lógico que essa projeção ela aconteça o tempo todo. Basta a gente pensar que isso vai definir aquele radar, aquele filtro de percepção que boa parte do tempo a gente aplica para interpretar o mundo. Ele está muito constituído por esses elementos que nós vamos dizer que são as nossas sombras. Então, imaginem, por exemplo, uma pessoa que detesta mentira e que está sempre com o radar atento para ver se as outras pessoas estão mentindo. Na verdade, todos esses mecanismos que tornam ela tão hábil em perceber a mentira no outro, eles se escondem, se ocultam por trás. É uma sombra que se oculta por trás da vergonha que a própria pessoa tem das mentiras que ela conta para os outros, conta para si mesma.
dos aspectos da sua história particular que ela esconde. Então, a projeção ela vai acontecer nisso. Quando a gente olha para uma pessoa e diz que essa pessoa é falsa, quando a gente olha e diz que essa pessoa é invejosa, olha e diz que essa pessoa é arrogante. Eu vou botando bem olho mesmo. Você está com o microfone aberto, Leila. Dá uma olhadinha aí como é que faz para colocar ele no mudo. Todos esses aspectos que a gente olha e percebe tão evidente nos outros, a gente só percebe porque esses mecanismos são vivos dentro de nós. Não haveria outra maneira. A gente não tem como identificar uma coisa dentro das pessoas que não seja por reconhecimento. E se é reconhecimento é porque existe dentro de nós. Então, existe até uma história, não sei se é verdade, essas histórias de internet que a gente fica sabendo, eu não fui pesquisar a fonte, mas ela é bastante coerente, que diz que em certa ocasião Freud haveria escrito que quando, por exemplo, João fala sobre Pedro, a gente não sabe se o que João conhece de Pedro é realmente verdade. Então não dá para saber que ao ouvir o João falar de Pedro, a gente vai entender quem é o Pedro, mas dá para entender muito sobre quem é o João. Então, todas as pessoas vão utilizar esse mecanismo inconsciente de projetar as suas mazelas sobre os outros. E não só as suas mazelas. Porque, na verdade, esse radar, que muitas vezes para a gente ele é um tanto incompreensível, ou seja, como é que nós filtramos a experiência do mundo? Esse radar, esse filtro que nós utilizamos, ele vai carregar os elementos que são mais evidentes dentro de nós. Tem um outro instrutor, que eu gosto sempre de referenciar isso que ele fala, um outro instrutor gnóstico, que é o Bruno, que ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim, ó, que toda pessoa é como se fosse um chá que serve para alguma coisa. Na natureza, a gente encontra, então, essas diferentes plantas que tem no mundo, elas são chás para alguma coisa. Algumas delas a gente chama de erva daninha porque a gente nem sabe para que aquilo serve, mas toda planta serve para alguma coisa. Ela é um chá que cura alguma coisa. E todos nós somos, de certa maneira, um chá. A questão é nós descobrirmos chá de quê que nós somos, ou seja, qual é a medicina que nós viemos trazer para o mundo. E boa parte dessa medicina ela está dentro do aspecto da sombra. A sombra é muito potente, ela carrega um recurso psíquico e um potencial de compreensão, de inteligência, de consciência que está completamente embrutecido e selvagem, digamos. Então, no momento em que a gente começa a olhar para essas coisas, começa a olhar para a maneira como a gente está construindo a experiência da realidade e começa a se questionar o tanto de projeção que nós estamos fazendo, nós começamos a nos dar conta de todo esse recurso e essa questão do chá tem muito a ver com isso, porque, na verdade, nós não somos chá daquilo que nós achamos que é a coisa mais importante do mundo. Por exemplo, uma pessoa, vamos supor que viva dizendo para as outras pessoas que é importante ser organizado, é importante ser organizado. E a gente diz, bom, esse é o chá da organização. Não. Na verdade, a própria substância para o indivíduo não tem como ser chá. Por exemplo, não se poderia curar um boldo com chá de boldo. Pelo mesmo motivo que, por exemplo, o veneno da serpente, para a serpente não é veneno. Ou seja, a própria substância dentro do indivíduo, ela atua de uma maneira diferente. Então, na verdade, aquilo é o chá que a pessoa procura. Então, até nisso se manifesta a projeção. Quando uma pessoa, por exemplo, ela diz, gente, a gente tem que ser mais amigo, a gente tem que ser mais amoroso. A gente poderia pensar que essa pessoa é o chá da amorosidade. Não, isso aí é o chá que ela precisa tomar. E ela já desperta isso e na forma de projeção, porque é o que a sombra dela mais pede nesse momento. Porque todo grito da sombra que vai se manifestar como projeção, na verdade, é um grito de socorro, é um pedido de ajuda para que a gente olhe com carinho, olhe com empatia para esse aspecto de nós mesmos que nós temos por força de tudo aquilo que condicionamos que nós somos, nós acabamos relegando
para esse segundo plano, colocamos debaixo das cobertas, debaixo do tapete, aspectos da nossa alma que nós também somos. E no momento em que acontece todo esse processo de projeção, o que está acontecendo na realidade é um pedido de ajuda. Ei, olha para cá, olha para mim, me nota. Eu sou importante, eu sou um aspecto que preciso ser levado em conta. É isso que a sombra pede para nós. E tem um segundo aspecto também, um segundo tipo de ponto cego, que tem muito a ver com isso que a gente estava falando, mas eu vou chamar de uma outra maneira. Vou chamar de as potências não manifestas, que significa tudo aquilo que a alma carrega de experiências passadas. Sim, porque a alma ela possui experiências muito remotas, muito remotas, muito antigas. Dentro do gnosticismo, nós acreditamos, temos por entendimento que a alma ela experimenta um ciclo contínuo muito grande de existências sucessivas, mas, por exemplo, se uma pessoa não optasse por não acreditar nisso, optasse por não enxergar a experiência do mundo a partir dessa perspectiva, daria para analisar que simplesmente o nosso DNA ele tem pouquíssimas modificações do DNA de todas as outras criaturas que nos antecederam. Ou seja, ele é uma configuração que se mantém num grande percentual, carregando essa ancestralidade não só da nossa família, dos nossos antepassados, mas de toda a humanidade, de todo vivo. Existem aspectos dentro do nosso DNA, por exemplo, que nós comungamos com plantas. Então, nós poderíamos analisar esse aspecto de experiências passadas a partir da perspectiva também da ancestralidade, de tudo aquilo que nos antecedeu até a nossa chegada nesse momento em que estamos aqui conversando nessa videoconferência. Então, tudo que a alma carrega de experiências passadas, mas que pelas circunstâncias atuais não pôde se atualizar, não pôde se expressar, isso entra dentro da gente como uma sombra. Mas nós não vamos chamar de sombra nesse momento porque se condicionou a acreditar na sombra, não como aquilo que está na nossa sombra, que nós estamos jogando para um canto, mas se condicionou como tudo aquilo que é nefasto e ruim e feio. E aqui nós estamos falando de aspectos lindos da nossa alma, que por várias circunstâncias da vida não se permitiu atualizar. Imagina, por exemplo, como seria na educação de uma criança em que os pais utilizam aquele método que agora eu não lembro o nome, começa com F, eu não lembro o nome, que é uma metodologia de educação que se diz que se você pega a criança no colo, se você toca nela em demasia, entre aspas, esse em demasia, a criança ela fica muito baldosa, ela fica muito... Enfim, se tem problemas de educação dentro desse processo. Obviamente, essa é uma teoria bastante questionável. Eu, particularmente, acredito que é uma teoria estúpida. Por quê? Porque o ser humano, uma das necessidades humanas é o toque, é o cuidado, é o carinho que se expressa. Vocês veem, qual é o maior órgão do corpo humano? É a pele. E o que a pele possui? A pele possui o tato, a sensibilidade, a necessidade de poder manifestar-se e ser percebido no mundo através do toque, do gesto, do carinho, do cuidado. Então, imagina uma criança que é educada de tal maneira por um casal que não toca no filho, que não diz palavras de carinho, que não demonstra carinho, que não demonstra afeto. Existe uma grande possibilidade que essa criança cresça com esse aspecto, essa potência não manifestada, ou seja, ela vai sentir necessidade de carinho, de toque, de amor, ela vai sentir todos esses aspectos, mas ela não vai conseguir manifestar isso aí fisicamente. Por quê? Porque ela não sabe manifestar, é uma potência não manifesta, ela não criou estruturas cognitivas, o cérebro dela tem poucas sinapses neurais que permitam essa expressão. E quantas outras coisas, vocês imaginem, por exemplo, quantos gênios da arte, gênios da medicina, gênios da matemática não tiveram o contato necessário com essas
disciplinas, com esses campos do conhecimento, ou às vezes tiveram o contato, mas não tiveram o estímulo necessário para poder levar aquilo adiante. Quantos poetas no mundo, por exemplo, mataram o seu poeta interior porque tão logo começaram a escrever poesias, eu conheço uma história, inclusive, dessas, tão logo a pessoa começou a escrever poesia, o pai e a mãe ficaram super preocupados, porque tinha um parente que era artista, que era poeta, era uma pessoa que tinha bastante dificuldade financeira, então fizeram um estardalhaço na vida da pessoa, dizendo, olha, de maneira nenhuma, você não entra por esse caminho, porque isso não vou admitir. E a pessoa é obrigada a abafar, a extinguir aquilo. Então, muito do que carregamos dentro de nós foi por um recorte das circunstâncias da vida, das aprendizagens, das experiências que nós tivemos, não teve maneira de encontrar expressão. Mas é algo que carregamos e que se manifesta nas nossas vidas, muitas vezes através de sonhos, de visões, às vezes algo que faz a pessoa suspirar quando ela pensa a respeito, mas ela não tem coragem de levar aquilo adiante. Porque ela pensa, não, isso não é para mim, o meu tempo já passou, se eu fosse aprender isso, teria que ser muito antes. E, bom, isso são aspectos da alma da pessoa que estão, digamos, fora do recorte que a pessoa, consciente ou inconscientemente, adotou para essa vida, para essa existência. E tudo isso que nós acreditamos que somos, que é a primeira face da alma, e tudo que não sabemos que somos, de alguma maneira é dividido para um lado. Nos tornamos, né? Ou seja, acreditamos que somos, acreditamos que temos, e para o outro lado, não sabemos que temos, graças a um recurso cognitivo que nós chamamos, dentro do gnosticismo, de personalidade. O que é a personalidade? A personalidade é um filtro que vai atuar sobre todas as experiências da vida, construindo e dando significado ao mundo e a nós mesmos. Existe um mecanismo dessa personalidade que é muito interessante. Talvez a gente acabe não entrando muito nesse mérito hoje, para não nos determos muito, mas que um biólogo suíço chamado Jean Piaget, fundador de uma epistemologia e, inclusive, de um método educativo, ele definiu com exatidão, com perfeição, o modus operandi dessa personalidade. A maneira como, por exemplo, nós entramos em contato com uma experiência e aquela experiência, a partir daquele momento, ela define como nós vamos enxergar, ter contato com as experiências semelhantes àquilo, que é o processo de acomodação. Por exemplo, de uma maneira bem rápida eu vou explicar isso. Imagina uma criança ver pela primeira vez um cavalo. Bom, ela observa algumas características e tenta entender o que é aquilo. Ele tem pelo, ele tem orelhas diferentes, né, pontiagudas, ele tem rabo, ele anda de 4 patas, ele emite um som. E ele diz, bom, ok, ele cria uma imagem disso. E alguém dá um nome para isso, isso é um cavalo. E aí depois ele enxerga um cachorro. A tendência é que ele olhe para o cachorro e diga que o cachorro é um cavalo, porque é o que ele é o mais próximo da experiência que ele conhece, se ele não conhece outros animais, enfim, primeiro contato, né? Obviamente a criança não diz, ela só percebe, mas ela ainda não formou a linguagem, ela está construindo através desses mecanismos da acomodação, da assimilação e do desequilíbrio cognitivo. Então, a criança vai olhar para o cachorro e vai dizer, vai imaginar que aquilo se trata também da mesma criatura que ela viu antes, que era um cavalo. Só que não, alguém vai dizer para ela, não, isso aqui é um cachorro, um au-au, e aquilo lá é um cavalo. Nesse momento em que alguém diz que não é a mesma coisa, essa criança ela entra em um desequilíbrio cognitivo para pegar esse esquema que ela está formulando do mundo. O esquema ele é um filtro que ela está utilizando para entender o mundo. E nesse momento, esse esquema do jeito que estava, ele sofre um desequilíbrio para poder acomodar, eu falei o contrário antes, acomodar uma nova experiência. Antes ele estava confrontando e dizendo que era igual, então ele estava assimilando, e agora não, ele faz um processo de diferenciação que é chamado de acomodação. E nisso, esse esquema cognitivo,
e todos os esquemas que a gente vai gerando, ele vai trabalhando dentro disso. Quando os dados batem com a nossa expectativa, a gente assimila e torna mais forte aquele esquema. Quando os dados não conferem com o que a gente entendia da realidade, esse esquema ele entra em desequilíbrio cognitivo, então nós tornamos o nosso esquema mais complexo, mais abrangente. Isso é a construção da personalidade. A nossa personalidade é um filtro que define qual vai ser como aparece aqui nessa imagem, qual vai ser o retrato, qual vai ser a resposta que nós vamos dar para cada circunstância da vida. Então, se fôssemos analisar de uma maneira mais, utilizando uma metáfora para entender a personalidade, ele é muito parecido com um software, com um programa, onde existe um comando, uma linha de comando que define para cada situação possível que pode acontecer naquele software, qual é a resposta que o software deve dar. Por trás do íconezinho, do botãozinho lá do software que a gente esteja utilizando, existe uma programação que diz, quando clicar aqui, faça tal coisa. Se não, faça tal coisa. E isso, então, vai definir tudo que nós vamos estruturar como, sim, isso é o que eu sou, mas, na verdade, não somos exatamente isso, senão que simplesmente colocamos isso pela força da cultura, do mundo, etc., e todas as coisas que existem também dentro de nós em potência, mas que nós não vamos permitir, não vamos dar espaço para que entre em manifestação. Esses são os dois primeiros aspectos da alma que nós queríamos falar. E a confrontação, ou seja, a personalidade é o que vai dizer o que pode, o que permite se expressar e o que não permite se expressar, mas que se expressa inconscientemente através desses outros filtros que nós também vamos formulando do mundo. Eu tenho certeza que esse é um tema bastante complexo e eu espero que vocês estejam compreendendo, mas eu sei que se trata para muitos, o primeiro contato com toda essa informação que a gente está trazendo. Então, não se preocupem, não é um assunto que a gente consegue assimilar de primeira vez que a gente percebe, entra em contato com isso, a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas para isso, então, a gente vai ter a parte das perguntas e, enfim, isso vai estar gravado para que se possa ver quantas vezes for necessário e depois tirar as dúvidas, ok? Vamos para o terceiro aspecto da nossa alma, que é tudo aquilo que nos limita à potência. Como assim nos limita à potência? Agora nós vamos precisar recuperar um pouco a informação do tema que foi dado, o primeiro tema que foi dado dentro do minicurso de Introdução ao Autoconhecimento, que é o que significa conhecer a si mesmo. Vejamos que cada vez que nós adotamos filtros e interpretamos o mundo, nós produzimos uma resposta e essa resposta ela vai se tornando cada vez mais automática. Ou seja, esse recorte da realidade, ele produz no nosso cérebro uma sinapse. E essa sinapse, ela começa a estar cada vez mais associada àquele padrão de eventos. Isso vai gerando, por consequência, uma série de identidades e de respostas programadas automáticas diante das circunstâncias do mundo. E isso vai se fixando dentro da nossa estrutura como uma segunda natureza. Uma natureza que nos coloca no piloto automático, uma natureza que é cega, que é descontextualizada, ou seja, que ela já pré-definiu a resposta para cada tipo de evento, mesmo antes da gente viver o evento. E isso que as pessoas, sem se dar conta, chamam de destino. Ou seja, nós podemos fazer uma profecia nesse momento em relação à nossa própria vida. Por exemplo, qual é o padrão que nós temos de resposta para quando uma pessoa é agressiva com a gente? Pois é, esse padrão, nós vamos utilizar ele na próxima vez que nós entendermos, não que na próxima vez que uma pessoa for agressiva com a gente, mas na próxima vez que nós entendermos que alguém está sendo agressivo. Ou seja, ao interpretar a agressividade, nós disparamos uma resposta programada. Isso pode levar 30 anos, 40 anos, essa resposta já existe dentro de nós. Ou seja, é muito fácil fazer previsões a respeito de pessoas que vivem dentro do piloto automático, porque já se sabe o que elas vão fazer ao longo de toda a vida delas. Basta acessar esses códigos.
Uma coisa que uma pessoa fez uma vez na vida, como diz um ditado judeu, não é certo que ela vá fazer outras vezes. Mas uma maneira já padronizada de responder a um mesmo tipo de evento por 2 vezes, seguramente é algo que a pessoa vai repetir o resto da vida, a menos que ela saia do piloto automático. Então, quem nós somos? Voltamos àquela pergunta do início. E agora nós começamos a nos dar conta que boa parte do que nós acreditamos que somos tem muito a ver com identidades que nós fixamos a respeito de nós mesmos. Com uma série de coisas que já estão fixadas pela força da repetição, pelo aumento da intensidade, pela quantidade de vezes que repetimos e repetimos e repetimos e vamos... É como cavar num lugar, a gente vai cavando cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo, chega um momento que a gente não consegue mais sair daquele buraco. Esse conjunto de identidades que nós fixamos a respeito de nós mesmos, isso limita a nossa potência. Por quê? Porque a nossa potência, essencialmente, ela é liberdade. E ela só pode se expressar se, diante de cada contexto da vida, nós tivermos a capacidade de escolha, o livre arbítrio. Mas o que acontece diante dessas identidades e programações que nós vamos criando para nós mesmos é que elas vão se tornando como uma espécie de bolha de realidade, onde nós somos colocados cada vez que estamos diante de um evento da vida que associamos psicologicamente a um contexto determinado. Vou dar um exemplo. Imagina, por exemplo, que quando você tinha 8 anos de idade, você teve que fazer uma apresentação de um trabalho na escola. E você estava absolutamente aterrorizado com o que iria acontecer ali. E então você foi bastante traumático, você fez aquilo, mas você tremeu, a boca ficou seca, você ficou nervoso, teve dor de barriga, achava que as pessoas estavam rindo e debochando de você, etc. Isso cria um tipo de circunstância na vida, só para falar de um dos tipos de situações que limita a nossa potência. Teria vários para a gente poder contextualizar em diferentes escalas e níveis, mas a gente vai falar só desse para entendimento geral, para dar uma ilustração da coisa. Isso tudo cria uma circunstância dentro da pessoa que naquele momento ela sente que ela não tem capacidade de digerir emocionalmente. Então o que ela faz? Ela encapsula aquela experiência. E ela cria uma identidade de nervosismo e de insegurança relacionado ao evento falar em público. Quando a pessoa, depois, passam-se 20 anos, 30 anos, a pessoa, a cápsula ficou lá, dentro dela, dentro da psique dela. E passam-se, por exemplo, 30 anos e surge uma situação em que a pessoa tem que falar em público de novo. O que acontece é que, como esse tipo de evento, ele é gatilho para aquela circunstância, ou seja, ele está associado psicologicamente àquele evento que nós vivemos aos 8 anos de idade, nós entramos na cápsula do tempo e vamos lá parar com toda aquela insegurança, com todo o nervosismo, toda a ansiedade que tínhamos quando tínhamos 8 anos de idade. Ou seja, essas são as limitações da nossa potência. Isso nós estamos dando exemplo de um trauma. Imagine os traumas, os medos, os vícios, as debilidades, quantas coisas, as crenças limitantes, os processos de autossabotagem que nós fazemos todos os dias com nós mesmos. Tudo isso impede o fluxo da nossa consciência, impede o fluxo da nossa inteligência, limita a nossa potência. Porém, isso tudo limita a nossa potência porque isso aprisiona um potencial da nossa psique, aprisiona um potencial da nossa alma. É algo da nossa alma que precisa ser dissolvido, desintegrado, através da compreensão e através de um fenômeno de, digamos, construir algo no lugar daquilo. Que a gente não vai entrar hoje no mérito, porque aí já entra num aspecto um pouco mais profundo do trabalho que a pessoa precisa fazer. Hoje nós estamos apresentando esses 4 aspectos. Então, muitas coisas dentro de nós limitam a potência da nossa alma. E todos esses aspectos nós damos dentro da gnose a nomenclatura de eus.
nós chamamos de eus. São pessoas, vamos dizer assim, são estruturas cognitivas isoladas em si mesmas, que têm uma identidade fixa associada a um contexto da vida. Então, nós temos o eu que gosta de um determinado cenário, de um determinado tipo de situação, e então, quando surge aquele tipo de situação, ele é quem vai entrar em expressão, ou seja, uma identidade dentro da nossa identidade. E então aí que vão se manifestar todos esses aspectos da nossa psique que são limitantes, como o orgulho, como a preguiça, como a avareza, como a inveja, como o medo. Todos esses aspectos, eles são manifestações de identidades que contextualmente entram em manifestação na nossa vida quando nós estamos diante de um evento que evoca aquilo dentro de nós, porque aquela é a resposta que nós programamos para aquele tipo de circunstância. Então, quando, por exemplo, uma pessoa ela é elogiada, ela tem uma identidade fixa que ela associa como resposta padrão ao elogio. Um eu de vaidade, por exemplo. Quando uma pessoa se vê numa situação de apuro em que ela precisa justificar uma coisa que no entendimento dela não tem justificativa, aquele evento é gatilho para evocar dentro da pessoa uma identidade de mentira. E, ou seja, que vai se fazer da mentira, vai dizer algo que a pessoa sabe que não é verdade. E assim por diante. Ou seja, a gente poderia dar milhares de exemplos relacionados a esses diversos eus. Os eus, então, são estruturas psíquicas isoladas que atuam dentro de um contexto determinado que associamos nas nossas vidas e que aquela personalidade que criamos permita que se expresse. Parece complicado, e é complicado, mas no dia a dia, vendo esses aspectos atuando, operando, a gente começa pouco a pouco a diferenciar, conseguir entender quando é uma coisa que está atuando, quando é outra que está atuando, e tudo isso que vai permitir essa percepção que nós chamamos de autoobservação. Estamos já chegando na parte final, quarto aspecto da nossa alma, que é aquilo que somos chamados a ser. Como assim? Para entender isso aqui, a gente precisa fazer uma reflexão que é o seguinte. Muitas vezes na vida, nós acabamos condicionando a percepção de tudo que aconteceu na nossa vida a uma sucessão de causas e efeitos. Eu fiz isso, então aconteceu tal coisa. Eu fiz aquilo e aí aconteceu tal coisa. E é verdade, isso, para esses outros aspectos que nós falávamos em relação à nossa alma, isso é muito verdade, é muito verdadeiro. No entanto, se apenas fosse isso o que nós somos, não haveria espaço para novidade, não haveria espaço para essas grandes transições e mudanças de significado, essas mudanças de propósito, que muitas vezes na vida nós nos deparamos, aquelas guinadas da vida que simplesmente não foi a vida que ofereceu, foi às vezes uma coisa ínfima, muito pequena, que nos chamou a perceber um aspecto da vida que, como se fosse abrir a janela em uma direção que a gente nunca tinha olhado antes. E isso, o que é? Nós chamamos dentro do gnosticismo disso, isso é a manifestação do nosso real ser, do nosso verdadeiro ser. Todos nós somos uma fração desse ser. Nós somos aquilo que nós costumamos chamar de essência, um embrião de alma. Essa essência, ela é igual ao ser, ou seja, ela é um aspecto do ser. Porém, entre a essência e o ser existe uma diferença de grau, mais ou menos como a diferença que existe entre a chama de uma vela e o sol. Mas esse ser que existe dentro de nós, que é a nossa própria verdade individual, é aquilo que realmente nós somos, ele emite um pulso dentro de nós, ele emite um chamado intermitente, que sempre nos convida, que sempre nos chama e que, de certa maneira, condiciona muitas experiências da vida, buscando, de alguma maneira, se atualizar dentro de nós, buscando tornar-se dentro de nós
ou seja, encontrar um espaço dentro da nossa natureza para que ele possa entrar em manifestação. No ser está todo o potencial de criatividade, de inteligência, de genialidade que existe dentro de nós. Porém, através das inúmeras circunstâncias da vida, da maneira como construímos a nossa personalidade, da maneira como a vida foi nos direcionando para as experiências e condicionando o que ia entrar em manifestação ou não dentro de nós, esse ser ele acaba tendo um espaço muito limitado, muito restrito. Mas ele segue emitindo esse pulso, esse chamado, algo como que se dissesse, recorda quem tu verdadeiramente é. Isso é o chamado do ser. E aí nós vamos entendendo que o que nós realmente somos não é nenhuma identidade que nós fixamos ao longo da nossa vida. Não são essas coisas transitórias da nossa vida que por uma circunstância da vida, a própria vida pode acabar nos tirando. Por exemplo, não é a nossa profissão porque um dia nós vamos nos aposentar. Não é o prestígio do nosso sobrenome ou da nossa posição social, porque, enfim, um dia a gente vai morrer, a gente vai perder isso. Não é o próprio corpo, não somos o nosso corpo, porque o corpo é algo que é emprestado pela natureza e um dia a natureza pega de volta. Então, todas as identidades que temos fixado sobre nós mesmos, das coisas que nos tornamos na vida, na verdade são coisas provisórias. Não somos, apenas estamos. E o que nós realmente somos é um fluxo livre, um fluxo contínuo de consciência. Isso é a expressão da essência dentro de nós. Cada vez que a essência se expressa, ela se expressa como consciência. E a consciência, ou seja, a capacidade de discernir, a capacidade de se dar conta e a capacidade de, dentro desse discernimento, escolher. Isso é o que nós somos. Por incrível que pareça, tudo o resto é construído. E dentro da nossa consciência, esse ser, essa potência que existe dentro de nós, luta por se atualizar, de momento a momento. Por exemplo, o que nós estamos fazendo hoje, em plena sexta, ouvindo, assistindo, participando de uma conferência sobre autoconhecimento? Isso não é uma coisa casual. Isso é significado de que algo luta dentro de nós para vir a ser, para se expressar. Então, isso tudo é uma introdução a um aspecto do autoconhecimento que é o trabalho interior. Não tem sentido o trabalho interior se a pessoa... não tem sentido o autoconhecimento se a pessoa não trabalha os aspectos que limitam a potência do que nós carregamos dentro de nós. Então, de uma maneira muito geral, nós poderíamos dizer que todo o trabalho interior, na parte psicológica, ele se resume a isso: transformar esses filtros da personalidade para abarcar, permitir abarcar todas essas potências que estão lá enterradas, escondidas, para que possamos, então, domesticá-las dentro de nós, aprimorá-las, enfim. E outro aspecto é eliminar esses diferentes eus, porque dentro deles existe um potencial de consciência que está presa, e essa consciência que vai se liberando e que já temos, nós temos que aprender a despertá-la. Muito bem, o tema é isso. Passei 2 minutos do programado, e o nosso próximo tema, que vai acontecer na segunda-feira, é o caminho do despertar, onde a gente vai fazer um mergulho um pouco mais profundo no que é a consciência e na importância de despertar esse potencial que cada um de nós carrega. Então, nesse momento, eu gostaria de abrir para perguntas e comentários, enfim, tudo que queiram expressar nesse momento, nós vamos dialogar. Aqui diz assim, sobre a Emily: vamos falar sobre como encontrar quem somos? Sim, mas é a próxima conferência. Na próxima nós vamos exatamente entrar nesse aspecto. Reconhecer, identificar aquilo que somos, mas entenda, tudo que nós podemos dizer a respeito de nós mesmos que somos enquanto identidade, nós não somos, nós estamos.
O que nós realmente somos é um fluxo de consciência. A vida operando dentro de nós, livre dos seus condicionamentos. Isso é o que nós somos na sua plenitude. Ou seja, é impossível descrever aquilo que somos. Porque no momento em que você descreve, você faz um recorte. E no momento que você faz um recorte, você fixa uma identidade. E nós não somos nenhuma identidade fixa. Pelo contrário, nós somos a mais pura liberdade, livre em seu movimento, operando dentro de nós, discernindo, optando, encontrando caminhos, soluções. Vejam que isso que nós somos é o que nos torna geniais e únicos. Todos os grandes cientistas, todos os grandes gênios, os grandes poetas, artistas, visionários, filósofos, todos os grandes místicos, os grandes guias espirituais do mundo, era isso que eles eram. Ou seja, um potencial de consciência que a cada momento não se restringia, não se limitava a uma identidade, senão que operava naquele instante segundo a sua própria liberdade, escolhia uma forma de operar. Por isso os gênios do mundo eles são tão imprevisíveis. Porque uma vez que a pessoa vai despertando, quanto mais ela desperta, menos condicionada ela é. Quanto menos condicionada ela é, menos escrava, menos marionete ela é do mundo e menos escrava e marionete ela é também das suas próprias respostas automáticas. Não é que ela não tenha a predisposição a determinadas respostas automáticas, mas o fluxo da consciência, quando está operando dentro de nós mesmos, ele nos dá direito de escolha, inclusive sobre a forma padrão de operar. E aí nós vemos que nisso a gente derruba a questão de que existem determinados comportamentos que são virtude e determinados comportamentos que são defeito. Não. O que existe são características. Uma mesma característica, dependendo de um contexto, ela pode assumir um papel de defeito ou inapropriado, ou virtude, ou aquilo que é exatamente adequado. Não existe uma manifestação humana que a priori seja defeito ou virtude. Elas são características. Então, dependendo do contexto em que aquilo se apresente, é que se vai dizer, olha, foi adequado ou não, não foi adequado. Por exemplo, uma pessoa contar uma piada quando está entre amigos pode ser bastante adequado. Mas no momento em que, por exemplo, as pessoas estão discutindo a demissão de uma equipe inteira dentro de uma empresa, contar uma piada pode ser bastante inadequado. E assim por diante. Então, muito do que nós fixamos a respeito de nós mesmos, minhas virtudes são essas. Se você não tem a capacidade de dispor dessas virtudes, ou seja, escolher quando usar ou quando não usar, sinto muito, não são virtudes, são características que você usa porque tem aquilo associado a determinados contextos. E a gente poderia dizer, então, o que é virtude nesse contexto? Ora, virtude é tudo aquilo que você tem poder de escolha. Então, caímos de novo de que o que realmente somos é liberdade. É um fluxo de consciência que se torna capaz de escolher, de optar a cada momento. Respondido, Emily. João Paulo, Roger, e como não entrar nessa cápsula de tempo nesses aspectos? Bom, é muito interessante isso, porque a pessoa ela precisa olhar para como a realidade está se construindo num determinado momento. E a partir do momento em que ela percebe que coemerge um significado ao mesmo tempo que a experiência vai acontecendo, ela precisa se dar conta desse fluxo e então enxergar outras possibilidades dentro disso. Na gnose nós chamamos de transformar as impressões, que é olhar a experiência e buscar atribuir um novo sentido a ela. Como eu disse na outra semana, e acho super pertinente dizer isso, o Buda era chamado de aquele que despertou porque tinha essa habilidade de transitar entre diferentes significados, entre diferentes visões de mundo. A pessoa que seja capaz de fazer isso, ela deixa de ser vítima desses condicionamentos, dessas limitações, porque diante daquilo ela vê, bom, essa é uma possibilidade, mas tem outras, tem essa, tem essa e tem essa, e ela escolhe a que naquele momento lhe parece mais favorável. Isso é a plenitude da potência de cada um de nós. E é isso a que se propõe a Gnosis como escola de autoconhecimento. Ensinar essa metodologia, trabalhar essa metodologia, porque existem muitas técnicas, muitas ferramentas que nós podemos utilizar
dentro de nós mesmos para conseguir, pouco a pouco, construir essas habilidades. Aprender a se autoconhecer é que nem aprender a andar de bicicleta, é que nem aprender qualquer habilidade manual complexa. Ou seja, a gente começa devagarinho e pouco a pouco aquilo vai se somando e vai se tornando um pouco mais familiar. E quando a pessoa se dá conta, ela já está exercendo aquilo ali com uma certa facilidade. Essa é a proposta dos nossos ciclos de estudos. Ok, João Paulo? Livre para voar. Perfeito. É isso aí. Ok, Emily? Joia. Alguma outra pergunta, algum outro comentário que gostariam de fazer sobre o que estamos tratando nessa noite? Nós temos hoje também 50 computadores, a mesma quantidade de computadores que tínhamos conectados na quarta-feira, mas me parece que tem algumas pessoas novas, ou seja, o pessoal está fazendo um revezamento ou a ferramenta só permite 50, também não sei. A gente, inclusive, estudou a possibilidade de utilizar uma outra ferramenta para hoje, mas não deu tempo de fazer as configurações, então, possivelmente, se tudo der certo, para segunda-feira nós vamos estar utilizando uma outra ferramenta. Porque algumas pessoas fizeram comentários de que a conexão estava ruim, enfim, e isso pode ser pela dificuldade da ferramenta. Bem, uma pessoa comentou que não tinha espaço no celular para poder baixar o aplicativo para poder assistir, então só pôde assistir depois no YouTube. Isso tudo, então, a gente está ajeitando ainda. Provavelmente o nosso próximo e último encontro ele vai se dar através do YouTube. Mas isso aí a gente vai combinar direitinho depois. Vocês podem perguntar, vocês fiquem à vontade, mas eu gostaria de, enquanto estamos conversando, disponibilizar para vocês um link de um formulário de avaliação do tema de hoje. Eu vou colocar aqui no chat. Gostaria de pedir para cada um que responda a esse formulário para que possamos melhorar a experiência dos nossos próximos eventos, ok? Leva aproximadamente 2 minutos para a pessoa completar esse formulário e enviar para a gente. Vamos dar mais um tempinho caso alguém queira fazer alguma pergunta ou algum comentário. O Emiliano está pedindo para aprofundar um pouco mais sobre a personalidade. Ali ele colocou as personalidades. Bom, aqui eu tratei de uma maneira generalizada a personalidade. Mas, na verdade, são várias personalidades também. Porque esses eus que nós falávamos antes, eles formam agrupamentos por contextos de vida. Então, por exemplo, todos nós somos ligeiramente diferentes ou, às vezes, drasticamente diferentes dentro dos setores distintos da nossa vida. Uma coisa é o Roger dentro de casa, outra coisa é o Roger instrutor, outra coisa é o Roger profissional, outra coisa é o Roger pai, outra coisa é o Roger esposo, outra coisa é o Roger filho, outra coisa é o Roger irmão. Às vezes, por exemplo, facilidades que nós temos dentro de um grupo social são coisas que a gente não consegue replicar em outros grupos. Por exemplo, em determinados contextos ou determinados grupos ou áreas da vida, a gente é extrovertido, falante, brincalhão, em outros a gente é tímido, inseguro. E como que isso acontece? Isso são as personalidades, isso se dá por uma construção. Nos primeiros 7 anos de vida, nós formulamos a base de todos os esquemas cognitivos, os filtros cognitivos que nós vamos utilizar ao longo da vida. O que não significa que isso não se modifique com o tempo. Ao longo da vida, nossa personalidade está sempre se modificando. Mas ela, de certa maneira, ela opera sobre uma base comum, já pré-estabelecida, que vai se dar nessa primeira e segunda infância e muitas vezes até um pedacinho dali da etapa da pré-adolescência. São nesses momentos da vida que nós construímos estruturas cognitivas que nós vamos trabalhar com elas ou contra elas, lutando contra elas pelo resto da nossa vida.
E aí a gente vê a importância de ter uma educação, de proporcionar uma educação para os nossos filhos que favoreça a construção de uma estrutura cognitiva que permita espaço para o novo, para o inusitado, para o criativo e todas essas coisas que nós sabemos que vão potencializar depois na idade adulta a consciência, a autonomia, a responsabilidade, enfim, todos esses aspectos. Não sei se era nesse sentido, Emiliano, que você queria ou uma questão um pouco mais específica. Se existe mais alguma pergunta, estamos ainda... O Daniel perguntou, com a liberdade de discernir, estes tipos de personalidades podem ser escolhidas? O Emiliano está respondendo que sim, que era aquilo ali, ok? Bom, eu não diria que escolher a personalidade. Eu diria que com a capacidade de discernir, nós ampliamos o espaço da personalidade para não ser uma estrutura fechada de respostas, mas a personalidade ela começa a operar por princípios norteadores. Ou seja, a lógica, o bom senso, ele opera dentro da personalidade não como um padrão de resposta, mas como um padrão de possibilidades. Digamos que é isso que a gente faz à medida que a gente começa a despertar. Ou seja, a gente continua tendo uma estrutura para acolher, para receber a experiência e ela se associa de uma maneira mais ou menos pré-determinada, mas ela não nos direciona para uma resposta fixa. Ela se direciona para um modo de enxergar que nos possibilite enxergar possibilidades. Ficou meio confuso, mas espero que tenha ficado claro. A Adriana está dizendo assim, realmente a psicologia coloca essa formação da personalidade nos primeiros anos de vida. Sim, esses primeiros anos eles são determinantes para como vai se formar temperamento, identidade e uma série de coisas. O que não significa que não se possa mudar. Nós podemos mudar praticamente tudo que nós somos. Mas é a mesma coisa que é a diferença entre você mudar a mobília dentro de uma casa e mudar as paredes. Ou seja, uma vez feitas as paredes, você tende a manter aquela estrutura e fazer só variações sobre a mesma estrutura, né? Muito bem, meus amigos, estamos então chegando ao final da nossa transmissão. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, a paciência de vocês, e convidá-los para segunda-feira continuarmos reunindo-nos aqui através da web para seguir estudando esses aspectos. Vocês podem divulgar, convidar amigos, familiares, pessoas que vocês sentem que têm interesse por essas temáticas. E peço que não esqueçam de preencher o formulário, que eu coloquei o link aqui no chat. É isso, então, um abraço para todos, muito obrigado, um bom final de semana e a gente se vê na segunda-feira às 19h27. Até lá.